é que vocês estão? Então todo mundo levanta, levanta, levanta. Dá uma espreguiçada aí. Vamos lá. Dá uns pulinhos aí, todo mundo almoçou. Isso, dá uns pulinhos aí. Bora vocês aí também, dá uns pulinhos. Bate no seu peito e faz, eu sou foda! Eu sou foda! Eu sou foda! Boa, bota a energia lá em cima. Fecha os olhos de vocês agora. Fecha os olhos. Imagina lá no topo da tua cabeça uma chama de luz violeta. Imagina uma luz violeta lá no topo da tua cabeça. E essa luz violeta, ela começa a escorrer por todo o teu corpo. Abrindo o teu campo de aprendizado. Te dando direcionamento para o que você vai querer receber aqui agora. Essa luz começa a percorrer o teu tronco, os teus braços, a passar pelo teu quadril, descer pelas tuas pernas, até que ela alcança a ponta dos teus pés. E nesse momento você se concentra 100% no teu aprendizado. Você esquece o outro, você esquece um pouquinho quem está em casa, você esquece o celular. E você começa a perceber o que é que você quer aprender. O que é que você quer tirar aqui desse momento para você levar para as pessoas que estão precisando de você. Você começa a perceber que você não está aqui por causa de você, por causa do seu faturamento. Você não está aqui apenas por causa da sua família. Mas você está aqui por causa dos teus clientes que precisam de profissionais como vocês. E quando vocês entregam o melhor para cada um deles, o resto é consequência. O teu faturamento é consequência, o crescimento da tua família é consequência, a tua evolução é consequência. Então abre agora o teu campo para você aprender mais. E talvez seja uma palavra, talvez seja uma orientação para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, que você queira tirar desse momento. Então pense agora, o que é que está faltando? O que é que você gostaria de aprender nesse momento? Possivelmente em alguma situação, em algo que eu for falar, esse aprendizado vai vir para você. Essa pergunta que você estava esperando, talvez ela seja respondida. Se ela não for respondida, está tudo bem. Em algum momento você vai entender o que é que você está procurando, o que é que você está esperando. Respira fundo, vai se acalmando, liberando toda a ansiedade. Pode abrir os olhos, pode voltar para cá, sentar. E aí, vamos lá. Já comeram meia hora minha, né? Quase meia hora minha. Eu trouxe algumas coisas para a gente conversar hoje. E eu quero fazer um link entre o que eu falo sobre emagrecimento, para complementar o repertório de vocês, o repertório técnico, mas um técnico mais voltado para o campo comportamental. E dentro dessa nossa conversa, eu também vou sair dando alguns tapinhas quânticos com amor, que vai acabar servindo para a vida profissional de vocês também, tá? Então eu vou tentar falar literalmente em 2.0 para jogar o máximo de conteúdos para vocês. E eu vou deixar um espaço reservado de meia hora, 40 minutinhos, para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Tanto sobre o conteúdo, que eu vou estar aqui passando para vocês, como também sobre outras coisas que vocês queiram saber. Tranquilo? Me respondam uma coisa. Quem de vocês aqui trabalha com emagrecimento? Levanta a mão. Trabalha com emagrecimento. Tá, a maioria. Agora, quem de vocês trabalha 100% com emagrecimento? Como assim 100% com emagrecimento? Joana veio pedir para você prescrever um treino de hipertrofia. Você faz, Joana, eu não te atendo. Sinto muito, vai para o meu coleguinha. Quem trabalha assim? Ainda bem, né? Porque senão já dá um cascudo na cabeça de vocês. Tá. E quem gostaria de trabalhar 100% com emagrecimento e ainda não faz isso porque realmente precisa da questão financeira dos outros clientes? Tem alguém? Só ela? Então vocês querem trabalhar com geral, seria isso? Só para eu entender o que eu vou falar com vocês.
Só emagrecimento. Mas hoje tu só trabalha com emagrecimento? Não. Tá, então, eu vou repetir a minha pergunta. Levante a mão alto para eu enxergar. Eu não sou cega, mas... Quem de vocês ainda não trabalha 100% com emagrecimento, mas gostaria de trabalhar 100% com emagrecimento? Tem alguém? Tá, show. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco de emagrecimento, mas isso serve para qualquer objetivo que os clientes de vocês queiram alcançar. E eu também quero trazer uma reflexão sobre esse pensamento de vocês agora, tá? Eu aqui, todo mundo me vê? Quem tá aqui me vê também? Quem tá aqui me vê? Consegue me ver? Os cavalheiros são maravilhosos, né? Que deixou a pessoa aqui sozinha. Deixa aí, por favor. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que a gente reflita é... Vamos responder uma pergunta. Nós temos clientes e alguns desses clientes têm resultados. Ok, muito legal. É legal quando a gente proporciona esse resultado para eles, mas nem todos têm. Tem aquela pessoa, eu acho que pensa naquele cliente que está um tempão com você, que treina todo dia, que faz, que até te engana dizendo que segue, mas por algum motivo ele não tem o resultado que ele deveria ter. Pelo menos alguém eu acho que já passou e já tem esse cliente, um ou tem vários. Então, eu quero que vocês entendam que tem 3 pontos principais em relação a ambiente que dificulta o emagrecimento do teu cliente, tá? Então, anota aí. Qual é o primeiro ambiente que a gente pensa que está totalmente relacionado com o resultado dos nossos clientes? O ambiente externo. Então, o ambiente externo é onde a maioria dos profissionais trabalham. O que é o ambiente externo? O ambiente externo é ele ir para o treino, ele fazer a dieta, é tudo que está literalmente fora dele. O ambiente externo são as pessoas que ele anda, né? O Panda falou muito para vocês em relação à questão dessa influência do ambiente. A gente percebe quando a gente está perto de pessoas que têm resultado, as pessoas têm resultados. Quando você está perto de pessoas que não têm resultado, as pessoas não têm resultado. Eu lembro, para quem não sabe, eu já fui fisiculturista. E na época, o grupinho que eu andava era só um grupinho de fisiculturista. Então era muito fácil treinar, era muito fácil fazer dieta. A galera se encontrava e só falava disso. Hoje em dia, o grupo que eu ando mais é um grupo de empresários. Então é muito mais fácil você fazer o seu negócio crescer, você ter resultado naquele ponto ali. Então, tanto para os clientes de vocês como para vocês também, o ambiente externo ele vai ter essa influência e está relacionado a tudo que está fora de vocês. Nós temos também aqui o nosso ambiente interno. O nosso ambiente interno está muito relacionado à nossa mente e à nossa energia. Eu vou destrinchar cada um deles para vocês, tá? A nossa mente e a nossa energia. E aqui é você com você. Aqui, por mais que as pessoas possam ter alguma influência nisso aqui, é um trabalho muito você com você mesmo. E nós temos aqui o nosso ambiente da primeira infância. Então, se você consegue dominar o conhecimento necessário para trabalhar a esses 3 níveis de ambiente, você consegue dar resultado para qualquer pessoa. E você também consegue ter resultado. Só que o que é que acontece? A maioria dos profissionais que trabalham com emagrecimento, que trabalham com saúde, estão aqui, ó. Que é um nível muito superficial, é contar com a sorte. É contar que você vai passar o treino e a pessoa vai seguir. Só que se você não tiver do lado dela, ela não faz sozinha. São poucos que fazem. E quem faz é porque já tem um ambiente interno trabalhado. Ela já está com a motivação, já tem alguma coisa que ela trabalhou ali que faz com que ela consiga fazer o que tem que ser feito. Aí vamos refletir vocês. Quantos de vocês querem melhorar o ambiente externo, faturar mais, ter mais resultados, ter mais clientes e não consegue também por causa do ambiente interno? E aí eu quero que vocês já façam a reflexão. Quem são os clientes que eu estou atraindo para mim? Quem são os clientes que vocês estão atraindo? São pessoas que têm dinheiro? São pessoas que pagam sem reclamar? Ou são pessoas que ficam reclamando de tudo? São pessoas que não dão resultado? São pessoas que dizem que vão fazer e não vai fazer? Então, pensa agora. Eu vou dar 1 minuto para vocês. Anota aí 3 características negativas que vocês percebem, pelo menos alguns clientes de vocês. Para fazer, tá, gente? Anota aí.
3 características negativas que vocês percebem em algum cliente que vocês têm. A pessoa atrasa, ou a pessoa não faz, a pessoa não é comprometida, a pessoa não te elogia, mesmo você dando um resultado muito bom. Começa a pensar aí 3 coisas que tem hora que até você tem vontade de matar o teu cliente. Por exemplo, você só vê, vou explicar para todos, tá? Você só vê no outro que tem em você. E você atrai pessoas muito parecidas com você. Então, o que vocês colocaram aí dos clientes de vocês, que vocês não gostam, que vocês não suportam, de certa forma tem em vocês. E aí, como parar de atrair clientes que fazem isso? Você parando de fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque os clientes que vocês atraem são pessoas iguais a vocês. Teve uma mansão que eu estava conversando com um menino, que ele fez assim, Lari, eu não consigo cobrar caro. E tava eu, uma mentorada minha, e ele conversando. E ela falando, né, eu só consigo cobrar caro, eu não consigo cobrar barato. Eu, Larissa, eu também não consigo cobrar barato. Assim, tudo que eu já tentei vender, assim, de mais barato, nunca dá muito certo. Nunca dá certo. Por quê? Porque eu não consumo. Eu não tenho paciência. A paciência que o Panda tem, eu não tenho. De ficar tendo que provar para as pessoas o meu valor, de ficar tendo que mostrar que aquilo vale, que aquilo não vale. Mas isso é o que? É o meu perfil. E aí o que é que eu faço? Consequentemente, eu atraio pessoas dessa forma. Então, os clientes que vocês querem atrair, vocês têm que ser eles. Então, se você quer uma pessoa... uma coisa que eu odeio, quem me peça desconto. Não suporto. As pessoas... Eu não suporto quem me pede desconto, porque eu não dou desconto. Já tem lá a oferta. A oferta já está com desconto. A pessoa faz, ai, mas eu sou não sei da onde. Tem um desconto? Não, não tem. Ah, mas tal dia estava tal preço. Foi tal dia, agora não tá. E tá tudo bem. Aí eu te pergunto, tu chega, por exemplo, a gente foi ali na barraquinha agora comprar abacaxi, eu até pensei sobre isso, né? Cada abacaxi era R$3, a gente comprou 2. O que é que as pessoas fazem? Você faz 2 por 5? Eu não faço isso, porque eu não gosto que façam comigo. Então, o primeiro ponto, começa a refletir sobre isso. Tudo que vocês estão atraindo nos clientes de vocês que vocês não gostam, vai parar de chegar cliente assim quando você mudar. Então, quando alguém chegar, quando você for no shopping, for numa loja e você olhar, você quer cobrar mais caro? Alguém quer cobrar mais caro do que já cobra? Dá um rolê no shopping, dá um rolê, assim, vai no shopping mais caro da tua cidade e dá uma volta lá. Tem gente pagando 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais numa bolsa. Por que ele não está pagando para você? Porque você não está na frequência dele. E ele nunca vai pagar para você, porque você olha para uma bolsa de 10 mil reais e você acha caro. Você pode até não querer comprar, você pode até não fazer sentido nenhum para você comprar, mas se você acha caro, as pessoas vão achar caro também o teu serviço, independente do valor que ele é. Se você é o tipo de pessoa que chega e fica pedindo desconto de R$1, de R$10, de R$20, tu vai pegar esse valor, tu vai fazer o quê? Tu vai comprar iFood, tu não vai investir. Não vai fazer nada com esse valor. E aí o que é que tu só está fazendo? Tu só está trabalhando no teu campo de energia para atrair pessoas parecidas com você. Tá? Então, nesse ambiente externo, são onde os profissionais estão trabalhando. E aqui não tem diferenciação nenhuma. Você vai contar com a sorte, você vai lá, vai colocar o teu cliente para treinar, vai colocar o teu cliente para fazer uma dieta, vai indicar ele para alguém. Se ele tiver com isso aqui muito bem trabalhado, ele vai fazer. Se ele não tiver com isso muito bem trabalhado, ele não vai fazer. Então, aqui no ambiente externo, a gente trabalha com a parte, né? A dieta, para quem é nutri, treino, sono. Vamos colocar assim, hábitos emagrecedores. Externos. Então, por que externos? Porque é o fazer dele, é a ação. Aqui a gente já trabalha no campo da ação. É ele fazer, é tudo que ele externaliza, tudo que ele mostra, tudo que está fora do que... Não, ele tem controle sobre isso? Tem, mas isso é outro ponto. Mas tudo que envolve um contexto que não está só relacionado a essa pessoa. Só que aqui, esses dois ambientes, o que é que acontece aqui? O ambiente da primeira infância, por isso que eu tenho medo de ter filho, agora eu vou me justificar, é um ambiente onde, desde que você era um feto, você começou a armazenar informação.
tudo que aconteceu na gestação da tua mãe está te influenciando até agora. Então, você tem medo de falar na câmera, você tem medo de se expor, você tem medo de cobrar mais caro, você tem medo de vender, você tem medo de dar a tua opinião, você... Enfim, qualquer coisa que você tem medo, todos esses medos começaram a ser moldados lá na tua primeira infância. E o teu cliente que quer emagrecer? Também, principalmente na fase da amamentação. Então, muita coisa que aconteceu aqui começa a moldar as crenças, começa a moldar a mente inconsciente deles. Então, vamos colocar aqui, a mente inconsciente dele. Aí, vamos abrir um parênteses para falar sobre mente, tá? Vou voltar aqui. Isso aqui é só uma representação assim ilustrativa, tá, gente? Não quer dizer que alguém chegou lá e calculou e viu que era 5%. Depende até do nível de consciência da pessoa. Aproximadamente entre 5% e 10% de tudo que a gente faz é consciente. De 90% a 95% de tudo que a gente faz é inconsciente. E o que é que as pessoas querem fazer? Querem pegar o gigante do inconsciente, que molda tudo que você faz, e quer colocar para brigar com a formiguinha do consciente. É eu querer obrigar uma pessoa que desde a infância dela teve um determinado comportamento, um determinado hábito, uma determinada crença, sem antes trabalhar tudo isso aqui, a fazer uma coisa que não tem nada a ver com ela. Tem nada a ver com ela. Então, tudo que está aqui na tua mente inconsciente está relacionado às tuas crenças, os teus hábitos, os teus comportamentos, o que você viu, o que você ouviu. E por que a gente fala tanto da primeira infância? O que é que tem de diferente a criança que o adulto tem? Né? Vocês percebem que a criança... ela aprende rapidinho, viu uma dancinha lá no TikTok, a gente passa 100 anos para fazer aquele negocinho lá e a criança viu, já está fazendo. Porque entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente tem um fator crítico. O que é isso? É como se fosse um general que controla o que entra e o que sai da tua mente. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, quer mudar um hábito, quer fazer com que a pessoa tenha essa transformação a nível primeira infância e nível interno, a gente precisa atravessar essa barreira para ter acesso a informações que as pessoas nem sabiam que estavam lá dentro. Então, essa barreira do fator crítico, o que é que ele faz? Aqui está a minha mente consciente, aqui está a minha mente inconsciente. Vamos fingir que vai ter uma festa. A festa do branco. Tá todo mundo lá de branco, na mente inconsciente. Mente inconsciente estava aqui, não foi? E consciente estava aqui, né? Tá. Talvez vocês estavam prestando atenção. Tá rolando a festa do branco. E Larissa só usa roxo. A Larissa quer entrar lá na festa do branco. Aí eu tenho aqui... Alguém fica aqui para mim, por favor. Vem cá, fica aqui para mim. Você vai ser representando o fator crítico. Palmas para o fator crítico. Você é o segurança da festa, tá? Então eu vou lá, fica mais pra aqui porque tu já tá dentro da festa. Aí, isso. A festa lá, ele é o fator crítico e eu tô querendo aqui, eu sou a mente consciente, eu tô querendo entrar na festa lá do rolê lá da mente inconsciente. Eu vou tentar passar, tu não vai deixar eu passar, por quê? Porque só pode estar de branco. Então eu vou lá, tentando passar pra entrar na festa, só que não pode. Por quê? Porque eu não posso entrar. Porque eu não tô de branco, eu tô de roxo. Beleza, aí fui lá, não consegui. Aí eu vou tentar de novo. Oi, tudo bom? Posso entrar na festa? Pode não, por quê? No chão eu vou enrolar o fator crítico frouxo. Porque não tá de branco. Porque não tô de branco. Só que vê só, na primeira vez que eu fui lá tentar passar, ele não me conhecia. Porque ele só tinha uma informação. A única informação que ele tinha era, só pode passar quem tá de branco. Por quê? Porque eu conheço, eu tenho uma informação. Essa informação eu conheço. E ele nem sabe quem eu sou. Aí eu chego aqui, aí ele vai olhar pra mim e vai dizer, eu já te vi aqui, fala isso pra mim. Eu já te vi aqui. Pois é, eu posso entrar? Pode se retirar. Aí ele também não deixou eu passar. Só que cada vez que eu tento passar por ele, ele começa a me reconhecer, eu começo a ficar meio familiar pra ele. Aí fala pra mim, nossa, eu já te vi aqui. Nossa, eu já te vi aqui. Pois é, eu posso entrar agora? Não, pode se retirar. Aí eu não vai deixar eu passar. Aí dessa vez, tu vai só olhar pro meu rosto, não vai perceber a cor da minha roupa e sem perceber tu vai deixar eu entrar porque tu já tá achando que eu sou familiar. De tanto que eu tô insistindo. Oi, posso entrar na festa? Ele nem percebeu, eu entrei.
O que foi que eu fiz? Eu repeti. Porque a repetição gera um hábito. Porque ela vai modificar o nosso caminho neural e vai, isso a nível de cérebro, tá? E na nossa mente inconsciente, ela vai distrair o fator crítico. É como se o fator... Muito obrigada. Pode sentar, palmas para ele, o nosso fator crítico. E ela vai distrair o fator crítico. Então, daqui a pouco, quando você repete um comportamento, é uma das formas de você distrair o fator crítico e a informação entrar. E por que isso acontece? Porque a informação aqui, o fator crítico, ele gera uma proteção. Uma das regras da nossa mente é justamente gerar essa proteção. Aqui dentro tem um monte de informação para te proteger. Só que a nossa mente, mesmo sendo esperta, ela obedece regras. Ela não tem muito acordo com ela. É as regrinhas que estão ali e tá tudo bem. Então a nossa mente, ela tá sempre querendo nos proteger. Então se a informação que tem dentro da minha mente inconsciente é que qualquer coisa fora branco é perigoso, eu tento entrar de roxo, não acontece. Então, o que é que acontece na mente dos clientes de vocês? Eu sou uma pessoa sedentária. Eu sou uma pessoa que me alimento mal. Qual é a informação que está aqui no rolê? Fast food, coxinha, Netflix. Aí, quando tenta uma informação nova entrar, o fator que faz assim... Tem isso aqui dentro? Aqui dentro tem treino? Não tem. Volta. Aqui dentro tem alimentação saudável? Não tem. Volta. Literalmente, o fator crítico ele vai barrar novas informações para te proteger. Porque a mente só vai aceitar o que é semelhante. Então, uma das formas de fazer com que esse fator crítico ele seja reduzido é através da repetição. Só que aí o que é que acontece? No primeiro dia, a pessoa quer pegar o aluno e quer destruir o aluno no treino. Ou quer colocar um treino que não tem nada a ver com o perfil dele. Você pega uma pessoa, e aí a gente entra um pouquinho na parte dos perfis de emagrecimento. Existem 5 perfis de emagrecimento. Alguém já me ouviu falar sobre isso? Alguém nunca ouviu falar sobre isso? Espera aí. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu. Tá. O que são os perfis de emagrecimento? Lembra que eu falei lá da primeira infância que tudo que acontece lá molda quem você é? Pronto, lá a gente passa por 5 fases. Essas 5 fases, em cada momento desse, tá acontecendo uma coisa com a criança. Ou seja, na primeira fase a criança tá na barriga da mãe. Ela precisa de proteção. Ela precisa da proteção do quê? Do útero. Naquele momento, ela precisa de sangue, precisa de nutrição. E aí ela nasce, ela precisa de quê? Precisa de afeto e precisa de amamentação, precisa de leite. E muitas vezes ela não tem. E aí depois ela vai para uma fase que ela começa a explorar o mundo. E ela tem que explorar o mundo da forma dela, não da forma que as pessoas querem que ela explore. Depois ela começa a andar, começa a ter mais forcinha na perna. E ela começa com o tempo a ter uma certa contração do esfíncter, que é o momento do desfraude. Onde a criança já começa, acho que quem tem filho já está conseguindo ver aí toda a linha do tempo acontecendo, né? E aí nesse momento do desfraude... É aquele momento onde os pais já começam a tirar a fralda da criança para ir testando se a criança já consegue ficar sem fralda. E depois começa a formação da sexualidade por volta dos 5 a 7 anos de idade, onde não tem nada a ver com o ato sexual, mas é onde as crianças começam a perceber que, peraí, independente de questão de homossexualismo, tá, gente? As crianças começam a perceber que tem algo diferente na região genital, que agora a região genital dá um choquezinho e o da menina é diferente do menino. Então, tem toda essa construção. O que acontece em cada uma dessas fases da primeira infância vai moldar o caráter da criança. Por exemplo, a criança foi lá, precisava ser amamentada. E ela começa a chorar, não tem leite. O que ela vai desenvolver? Ela vai trabalhar muito essa musculatura da boca. Ela vai ser uma pessoa que sempre vai estar precisando de algo, sempre vai estar precisando se comunicar, precisando ter algo que ela nunca vai sentir esse preenchimento, porque ela não queria só o leite. Ela queria o leite, queria o amor da mãe dela. E ela não teve nenhum dos dois. Então ela começa a criar, lá com 1 ano de idade, um vazio emocional dentro dela. Que na fase adulta ela tenta preencher esse vazio com o quê? Com comida. Mas nunca é preenchido. Ou uma criança, nessa mesma fase, foi amamentada em excesso. Tudo que acontecia, a mãe vinha e dava peito. Tudo que acontecia, vinha, a mãe dava peito. O que é que essa criança começa a programar da mente dela? Tudo que acontece, eu vou comer. Então, eu tenho um vazio ainda, por quê? Porque a minha mãe só me deu peito, eu não queria peito, eu queria amor.
Mas a minha mãe só me dava comida, ela não me deu afeto. A minha mãe me amamentava, mas ela não olhava nos meus olhos. Ela estava me amamentando aqui e aqui do outro lado estava trabalhando. E aí o que é que acontece? Peraí, eu entendo que eu sinto um vazio de amor, um vazio sentimental, mas eu tenho comida. Então sempre que eu sinto esse mesmo vazio, o que é que eu vou fazer? Eu vou comer. E ela leva isso para a vida dela. Por isso que as pessoas que têm compulsão têm muito problema com a mãe. E problemas que muitas vezes elas nem sabem que têm. E aí tudo está onde? Aqui. Tudo isso está registrado lá nessa mente inconsciente. Então, quando a gente analisa os 5 perfis de emagrecimento, que é... Alguém tem aquele livro amarelo, Emagrecimento Consciente? Pronto, lá tem um resumo sobre isso. Então, nós temos o falso magro, compulsivo emocional, o perfil de alto risco, o perfil pesado e o perfil estético. Cada um desses perfis se comportam de uma forma diferente, tem dores diferentes, tem sentimentos diferentes, tem formas de pensar diferente. Por quê? Porque isso foi construído lá na primeira infância, isso está armazenado na mente inconsciente dele. Aí, o que vocês querem fazer? Vocês querem pegar uma pessoa que tem um perfil compulsivo emocional lá em cima e falar para a pessoa que, porque o artigo tal de fulano de tal falou que para emagrecer tem que fazer musculação, ela não pode fazer treino em grupo, ela não pode fazer o treino lá na academia, que vai ser uma aula de dança, porque se ela fizer uma aula de dança depois treino de musculação, ela vai fazer um treino concorrente e vai perder massa muscular e não sei o quê. Só que é uma pessoa que precisa de acolhimento. O que ela vai fazer? Não vai voltar para o treino. Dá uma olhada em aula de dança, em aula coletiva. É tudo igual. É tudo gordinha, cheinha, fofinha, que odeia musculação. Pode ver, é tudo igual o corpo, é o mesmo perfil, são as mesmas pessoas. Aí, vez ou outra, tem uma aula que tem uma gostosona. Onde é que a gostosona tá? Lá na frente, querendo ser melhor que todo mundo. Que é a pessoa que tem um perfil estético, que ela vai lá para ela se desafiar a fazer melhor que todo mundo. Ela só vai lá para isso, ela não vai lá porque ela precisa de acolhimento. Então, tudo isso é quando a gente trabalha o quê? A mente inconsciente da pessoa. Então, se você consegue entender, só olhando para o corpo da pessoa, como é que a mente dela funciona, por quê? Tudo que está registrado na nossa mente, a nossa mente não é o nosso cérebro, tá? O cérebro é um órgão, a mente é algo mais abstrato. Já aconteceu de vocês, sei lá, alguém chegar, tocar em alguma parte do teu corpo, pegar no teu braço, pegar na tua mão, e você tem uma lembrança, tem uma memória que alguém tocou dessa mesma forma? As nossas memórias, as nossas lembranças ficam em todo o nosso corpo. Tanto é que também tem muita terapia que trabalha essa questão da corporeidade, porque as nossas memórias ficam registradas no nosso corpo. Então, tudo que acontece nessa primeira infância tá na mente, tá no cérebro, tá lá no nosso sistema límbico, no nosso sistema reptiliano, tem toda essa informação lá, mas também está distribuído no nosso corpo. Por isso que a gente só olhando para a pessoa, como por exemplo o Pedro, o Marcos, a Laís consegue fazer isso, só olhando para a pessoa sabe o que a pessoa precisa sem a pessoa precisar falar nada. Sabe fazer, sabe dar o treino, não é que a pessoa vai fazer 10, 12 repetições, vai fazer intervalo maior, intervalo menor, mas ele vai saber se comunicar com a pessoa, entendendo o que ela precisa e principalmente entendendo qual a crença que está dificultando ela emagrecer. Por quê? Porque isso está na mente inconsciente. Então, quando a gente trabalha, porque pensa comigo, para eu fazer com que o meu cliente se comporte para treinar, seja para emagrecer ou seja para qualquer outro objetivo, eu tenho que trabalhar em que nível? Nível inconsciente, senão ele não vai fazer. Quando é que ele já chega motivado para fazer? Quando ele já aconteceu alguma parada, ou a pessoa se separou, ou a pessoa aconteceu alguma coisa que a pessoa está querendo ter aquele resultado por algum motivo também inconsciente. Então, anota aí, sempre pergunta para os teus clientes, tá? Por que você quer ter esse resultado? É uma coisa muito boba, ele vai responder, ele vai mentir, tá? Só para constar. Ele vai mentir. Você pergunta, por que você quer ter esse resultado? Ele não vai falar a verdade, ele vai mentir. Ele vai dizer, porque eu quero ser mais saudável. É porque eu quero, o meu médico falou tal coisa. É porque... Não é. Normalmente ele vai mentir, mas está tudo bem. Então comece a trazer essa consciência para ele do porquê realmente ele quer. Se ele tiver um porquê muito forte, ele vai fazer. Se ele não tiver, ele vai ser moldado pelo inconsciente dele. Então por que é tão mais fácil a gente trabalhar entendendo como a mente dessa pessoa funciona e fazendo todo um planejamento de treino baseado em como eles funcionam? Porque eu paro de botar o gigante para brigar contra a formiguinha, porque a pessoa já é desse jeito. Então, por exemplo, não tem como eu exigir de vocês uma pessoa que é mais tímida
querer ser extrovertida e dizer que ela só vai ganhar dinheiro sendo mais extrovertida. Não vai. Como é que vocês também vão ganhar mais dinheiro? Quando vocês forem vocês da melhor forma e parar de querer ser igual o coleguinha. Porque, por exemplo, o Panda, ele chega aqui, ele é todo extrovertido, brincalhão, tal, não sei o que dizer. Eu não sou assim. Eu sou diferente. E tá tudo bem. E do meu jeito, eu sou o meu melhor. Então, vocês comecem a também na vida profissional, na vida pessoal de vocês, parar de querer imitar o coleguinha, parar de falar assim, é porque fulano fez e fulano falou que dava certo assim. Todo mundo vai dizer que dá certo o jeito dele. Já perceberam que o melhor lançamento sempre é o da pessoa. O melhor método sempre é o da pessoa. Por quê? Porque é o que ele viu que deu certo para como ele funciona. Então comece a perceber, porque a gente repete o padrão em toda a nossa vida. Por isso que eu fiz esse exercício com vocês primeiro, né? Anota o que é que tem no teu cliente que vocês não gostam. Tem em você. Por quê? Porque você é uma pessoa só, atualmente uma mente só, que se comporta de todas as formas em todas as áreas da tua vida. Inclusive, quando é para cuidar da saúde, quando é para emagrecer, que o mesmo acontece no emagrecimento do teu cliente, tá? Então, na mente inconsciente, a gente analisa qual o perfil de emagrecimento que a pessoa tem e começa a perceber como eles funcionam. Como é que é o comportamento da pessoa. E aí vocês... Todos têm esse livro? O amarelinho? Sim. Todos têm? Tá, então só para não desprender muito tempo aqui, tem vídeo no YouTube falando sobre isso. Então, quando a gente pensa nesse ambiente da primeira infância, até os 5 anos, tudo isso aqui acontece porque esse fator crítico que lá no nosso cérebro está representado pelo hipocampo, ele não está formado. Então, a criança, ela é uma esponja. Por isso que o meu bebezinho ainda tá lá no céu. Porque ela é uma esponja. Porque ela vai ver o papaizinho fazendo xixi errado e ela não vai saber que é errado. Ela vai simplesmente reproduzir. Porque ela só reproduz. Ela não tem mentalidade. Você vê. Para quem tem filhos, já deve ter tentado fazer assim. Não faz isso aqui que é errado. Daqui a pouco a criança está fazendo de novo. Não tem como você educar uma criança até os 5 anos querendo falar com ela, querendo discutir com a criança. Você tem que falar a linguagem dela e ela vai simplesmente reproduzir as coisas. Por quê? Porque ela vai aprender por repetição. Claro que cada fase tem uma forma de aprendizado diferente, mas ela vai aprender olhando o que é que você está fazendo. Não tem como uma pessoa estar comendo hambúrguer, estar comendo McDonald's e querer que uma criança coma salada. E aí, normalmente, o que é que acontece? A pessoa fala, ai, meu filho... A pessoa tá aqui, né, com um hambúrguer, uma Coca-Cola, uma batata frita e faz. Ai, porque meu filho não come salada, rapaz. Poxa, eu tento tanto, mas o meu filho não come salada. Claro que ele não vai comer. Por quê? Porque você não faz. Ele vai fazer exatamente o que você faz. Então, essa primeira infância, ela molda todos os comportamentos que nós temos até a nossa vida adulta. Ah, Larissa, mas eu consigo modificar os meus comportamentos? Poxa, eu sou uma pessoa que eu procrastino. Eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil que, quando eu percebo que eu não vou ser a melhor naquilo ali, né? Já concordou aqui, ó. Né? Quando eu vejo que eu vou fazer algo e que não vai ficar tão boa assim, aí eu vou e começo a procrastinar. Aí começo a procrastinar até a última hora. Quando chega na última hora, eu vou e faço. Por quê? Porque eu sou desafiada e eu vou e consigo fazer. Ah, não, Alice, eu sou um perfil que se eu for ter que fazer uma coisa em cima da hora, eu não consigo. Eu preciso de um processo, eu preciso de um passo a passo, eu preciso entender tudo o que tem que ser feito. Viram o e-book que o Panda receberam? O que vocês acham que a pessoa fez um material daquele? Porque o ser humano entende desse jeito. E eu tenho que parar de achar que os meus alunos entendem como eu entendo. Porque não é. Porque eu, Larissa, a minha cabeça funciona assim, ó. Daqui a pouco isso aqui tá tudo rabiscado, ninguém entende nada. Por isso que eu digo, anotem. A minha cabeça funciona assim. Tem pessoas que já precisam de um processo para entender melhor. A mesma coisa é o aluno de vocês. Tem aquele aluno que cada dia quer fazer um treino diferente. Tem aquele outro aluno que se você fizer o mesmo treino para ele, ele vai te amar. Eu tinha um aluno que era assim, que quando eu falava assim para ele, fazia, olha, vamos melhorar um pouquinho esse abdominal, vamos parar de fazer abdominal supra e fazer um supra na bola. Ele, não, tenho medo. Porque ele precisa de segurança, tudo que vai gerar uma mudança para ele, ele não vai olhar como um desafio. Ele vai olhar como, peraí, isso é desconhecido, eu tenho medo, eu preciso de segurança, senão isso aqui vai dar merda. Então, essa primeira infância é o ambiente que forma todas as nossas crenças, que forma a nossa identidade, os nossos pensamentos. E, diretamente, ele interfere no nosso ambiente interno.
que aqui a gente consegue trabalhar. A primeira infância, a gente não consegue literalmente voltar lá e mudar o que aconteceu. A gente consegue voltar, ressignificar o que aconteceu, olhar para aquilo ali de uma forma diferente, mas o que aconteceu é um fato, o que aconteceu é o que aconteceu. Aqui a gente precisa entender e ressignificar. Agora aqui o nosso ambiente interno, ele está moldado por essas questões que aconteceram na nossa primeira infância, porque aqui tem a tua mente, que são os teus pensamentos, que todos os pensamentos que vocês têm, por mais que eles estejam relacionados a um evento, como assim? Aconteceu algo. Por exemplo, tá todo mundo aqui. Se alguém gritar lá fora, cada um de vocês vão pensar de uma forma diferente. Baseado em quê? Baseado no seu mapa interno, baseado na sua experiência pessoal, desde lá da primeira infância. Então, possa ser que alguém pense que foi um rato, que alguém pense que foi uma barata, que alguém pense que alguma coisa quebrou, que outra pessoa pense que alguém está assaltando aqui. Cancela. Então, cada pessoa vai pensar uma coisa diferente, baseado em tudo que aconteceu, principalmente na primeira infância. E aí, a tua mente, ela vai ter o PSA, que é uma sequência de pensamento, sentimento, que vai gerar a ação daqui. Então, toda vez que você pensa em algo, isso gera um sentimento. Todo pensamento que você tem, ele vai gerar um sentimento que está relacionado a esse teu ambiente interno. Então, por exemplo, Larissa, mas eu não estou pensando num cachorro. Cada pessoa vai ter um sentimento diferente a um cachorro. Alguns vão ficar mais emocionados, outros vão ficar com medo, outros podem ter um sentimento neutro. Ainda assim tem um sentimento. Então, tem uma coisa que depois vocês podem pesquisar, que a gente chama de tabela de Hawkins, que é uma tabela que monitora as nossas emoções e a frequência em hertz de cada emoção. Então, o pensamento que você tem, seja ele um pensamento consciente ou um pensamento inconsciente, que a gente volta aqui nesse... Isso é um iceberg, tá, gente? Eu esqueci de falar. A gente volta aqui nesse... Trabalha a imaginação de vocês. A gente volta aqui nesse iceberg. Seja um pensamento consciente ou um pensamento inconsciente, você pensou. Só que você não tem consciência de tudo que você pensou. Tua mente está aqui processando informação toda hora, ela não para. Os teus pensamentos, eles vão gerar sentimentos. Esses sentimentos vão estar relacionados aqui aos teus sentimentos e às tuas emoções. Então, o que é que acontece? Cada pensamento vai gerar um sentimento. Esse sentimento, esse pensamento vai influenciar diretamente no nosso campo de energia. Vamos pegar um exemplo de Maria. Vamos lá. Maria teve... Eu ia desenhar um bebê aqui, mas ia ficar muito feio. Maria, quando era um bebezinho, ela precisou... A mãe dela precisou amamentar ela muito rápido e trabalhava. Amamentava, ia trabalhar, não dava tempo, só teve 6 meses ali de licença maternidade no trabalho. E por mais que a mãe dela amasse muito ela não se sentia amada pela mãe. E ela, não é o que a mãe faz, não é o que o pai faz, é como a criança se sente. Então aqui, Maria tinha 1 ano... E Maria estava sendo criada por alguém que estava lá na casa dela, né? Uma babá que ajudava a mãe dela. Só que ela queria o afeto da mãe e ela não tinha. Quando chegou, a Maria cresceu lá, tá tudo bem. Só que Maria cresceu com um buraquinho aqui no peito, com um vazio de mãe. Quando chegou lá na sua vida adulta, Maria foi morar fora, Maria foi fazer intercâmbio. E Maria se sentia cada vez mais sozinha, porque aqui na infância dela, né, por mais que ela tivesse registrado esse trauma, depois outras pessoas começaram a acolher ela. E ainda o que acontecia? Quando ela comia, todo mundo falava que era bonitinho. Quando ela comia, a mãe falava, menina, não pode jogar comida fora, que é feio. Tudo isso foi ficando na mente dela. Ela vestia uma roupa e falava, nossa, como ela tá bonitinha, bem fofinha, bem cheinha. Isso é a coisa mais comum do mundo. Tudo isso vai estar entrando. Tudo isso é o que a gente tem que limpar dentro do processo de emagrecimento, porque os clientes ouviram isso a vida toda e foram moldando essa mente deles. Então, Maria foi lá, uma bebezinha, cresceu, tá aqui e foi fazer intercâmbio. Chegou lá no intercâmbio, sem perceber, Maria começou a
sentiu uma vontade de comer gigantesca que ela não entendia. Começou a ter compulsão alimentar. E ela não entendia porque ela estava tendo essa compulsão alimentar. E simplesmente isso estava acontecendo porque ela estava se sentindo muito sozinha. Além de já ter tido um registro lá atrás desse vazio emocional que a mãe dela gerou, nesse intercâmbio não tinham pessoas para ela conversar. Era uma cidade nova, era um local que ela não entendia a língua. Então ela começou a preencher esse vazio com o quê? Com comida. E quanto mais ela foi engordando, mais as pessoas viam ela. Então, por mais que ela tivesse triste, que ela tivesse sozinha, que ela não tivesse conseguindo lidar muito bem com as emoções dela naquele momento, a mente dela estava protegendo ela. Porque o que era que tinha lá no rolê do inconsciente dela? Você, sempre que se sentir sozinha, que você se sentir abandonada, você vai sofrer. Isso vai doer, porque lá atrás doeu. Quando a tua mãe te amamentava sem prestar atenção em tu. Então, sempre que você se sentir assim, vai doer. E Maria aprende que comer alivia momentaneamente isso. E aí o que ela faz? Começa a comer, começa a engordar. E ela procura um de vocês. Aí vocês falam pra ela: mas você tem que parar de comer. Você sabe que você tem que parar de comer, que se você continuar comendo assim, você vai continuar engordando. Ela sabe, ninguém é doido não, gente. Tipo assim, a pessoa que tá acima do peso, ela sabe que tá acima do peso. A pessoa que não consegue parar de comer, ela também sabe que ela não consegue parar de comer. Só que ela não consegue fazer. E ela não consegue fazer por quê? Porque é a formiguinha brigando com o gigante. Então, quando a gente ressignifica o que aconteceu lá na primeira infância dela, ela começa a mudar os pensamentos. Porque qual é o pensamento inconsciente que ela... e aí aqui a gente vem a questão do pensamento, né? O que é que está acontecendo aqui com ela? Aqui já, a primeira infância dela, ela não foi amamentada. Aí agora ela aqui está num ambiente interno totalmente instável, totalmente compulsivo aqui. O pensamento consciente dela pode até ser: ah, mas eu queria tanto emagrecer. Nossa, essa minha barriga está me incomodando tanto. Mas aqui é 5%, né? Agora, qual é o pensamento inconsciente dela? Então, tu sabe que se tu emagrecer, as pessoas vão te ver menos ainda e tu vai estar se sentindo cada vez mais abandonada. Então, aqui, emagrecer dói. Emagrecer gera um medo. Gera o medo de quê? De ser abandonada. Se eu emagrecer, as pessoas... Porque, ó, vê só. Eu chego, lá todo mundo me vê porque eu tô de roxo, mas se eu andar de preto, ninguém me vê. Agora, Tiago passa tentando fazer silêncio. É impossível. É impossível. A gente tá lá no EAP, Tiago passa assim, ó. Tem um negócio lá atrás pra pessoa passar, pra ninguém ser visto. Tiago quer ir lá do outro lado pegar um copo de água. Ele passa aqui, ó, na frente de Joel. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá vendo que é inconsciente? Uma pessoa que não tem esse perfil, que tem um mínimo de senso, a pessoa vai fazer o quê? Vai passar por trás, né? Não vou passar na frente da câmera, não vou passar na frente do cara. Mas ele precisa ser visto. Maria também precisa ser vista. Se ela emagrecer, a mente dela vai pensar o quê? Pera aí, ninguém vai te ver, tu já tá sozinha aqui. Sozinha e magra que ninguém vai te ver mesmo. Então, ela tá tendo um pensamento inconsciente de que emagrecer dói. Os nossos pensamentos a nível neural... Finjam que isso aqui é um neurônio. Até porque vocês nunca viram um de verdade, então a gente acredita que é assim. Quando a gente pensa... Não, a gente já está trabalhando aqui, vocês não estão entendendo a didática, entendeu? Eu já estou trabalhando aqui a visualização de vocês, o processo de cocriação, entendeu? Por isso que eu estou fazendo desenho tudo troncho para vocês imaginarem que tá lindo. Tipo, isso aqui é um cérebro, meu filho, entendeu? Isso aqui é um cérebro em 3D. Quem não estiver vendo assim é porque está com problema, precisa trabalhar aí mais a visualização. Quando a gente pensa em algo, esse pensamento gera um sentimento. Ok. Por que gera um sentimento?
Porque o que a gente pensa, lá vai ter uma descarga elétrica no nosso cérebro, que neurotransmissores vão ser passados dos neurônios e vão ser passados em todo o nosso corpo. Eu não faço só do comportamento, tá, gente? Eu era monitora de bioquímica. Então, os neurotransmissores que a gente começa a produzir, começa a passar em todo o nosso corpo. E esses neurônios, principalmente, ó, no nosso intestino, no nosso coração, nós temos como se fossem outros cérebros. A gente fala muito do cérebro do intestino, né? Mas ninguém sabe que a gente também tem um cérebro lá no nosso coração, que é cheio de neurônio e às vezes até muito mais potente do que o nosso cérebro, tá? Então, o que é que acontece? A gente começa a pensar, esses pensamentos geram essa descarga de neurotransmissores no nosso corpo que a gente percebe. O que a gente percebe é o nosso sentimento, que é o que a gente sente. Então, se a pessoa tem medo de emagrecer, por mais que conscientemente ela queira, quais os neurotransmissores que tem lá no corpo dela passando? É dopamina, serotonina, o ruto, feliz? Não, é cortisol, adrenalina, noradrenalina. É a todo momento. Aí a pessoa está ansiosa. O que a Jair falou com você sobre ansiedade? Falou um pouquinho sobre ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é medo. Quem está ansioso, se vocês até forem olhar lá na tabelinha de Hawkins, você vai ver que a ansiedade é a frequência do medo, 100 Hz. Quem está ansioso está com medo de alguma coisa. E é um medo que a pessoa não percebe. Se a pessoa tem um medo inconsciente de emagrecer, ela está ansiosa toda hora. Então, todo mundo que tem ansiedade e não consegue emagrecer é porque a pessoa tem medo de emagrecer. Só que ela não sabe qual é o medo que ela tem. Ela tem um medo de parecer que é fraca, ela tem um medo de parecer que não ser vista, ela tem um medo de trair o marido, ela tem um medo de ser abusada. E é por aí que vai. Esses dias eu estou começando a pegar um caso de uma cliente que o que é que aconteceu com ela? É a terceira vez que eu pego uma pessoa que engordou, não para proteger a sexualidade com abuso, porque abuso é fichinha, muita mulher foi abusada e ganha peso por causa disso, mas que a pessoa está acima do peso para não trair o marido. Porque ela foi traída, que ela já tem questão de traição naturalmente, se ela não trabalha isso, ela já atrai a traição para ela. Foi traída pelo marido que está atualmente, há uns 4 anos atrás mais ou menos, se separou, passaram um ano separado. Aí, por alguma coisa que ela ainda não me contou, decidiram voltar. No que ela voltou, a relação tá uma bosta, o cara é depressivo, ela tá mal e ela, sem entender, começa a engordar. Ela fez, Larissa, do nada eu comecei a engordar. Não foi do nada. O que é que ela tá fazendo? Se ela tá magra, linda, maravilhosa, gostosa, ela vai achar outro cara que vai dar em cima dela e fisiologicamente ela vai ficar com o cara. Então ela engorda pra quê? Pra se proteger, porque conscientemente ela tá falando, eu quero emagrecer. Mas o inconsciente dela tá falando, ô neguinha, se tu emagrecer, tu sabe o que é que vai acontecer, porque tua energia sexual é lá em cima, teu casamento não tá legal e tu vai acabar traindo teu marido. Então fica gordinha aí, que tá tudo certo, que tu tá mais segura nesse caso. Então o pensamento inconsciente dela tá gerando uma rede neural que está fazendo com que ela fique ansiosa, com que ela tenha medo, com que o cortisol fique lá em cima, e tudo isso começa a afetar o ambiente externo também. Lá no corpo dela, começa a dar resistência à insulina, começa a doença aparecer, começa a ter depressão, tudo ela somatizando o que está acontecendo no ambiente interno. Começa a afetar o ambiente externo a nível de comportamento, a nível de ação. E o que é que acontece também? O nosso pensamento, como eu falei, ele é elétrico. Por quê? Porque ele gera uma descarga elétrica entre os neurônios que passa em todo o nosso corpo. Agora, o nosso coração, os nossos sentimentos, não é por acaso que quando a gente pensa em sentimento, que a gente vai querer relacionar alguma coisa às nossas emoções, a gente desenha um coração. O nosso coração também tem neurônios que eles são magnéticos. Por quê? Além de ter toda essa descarga elétrica, todos os nossos sentimentos, tudo que a gente tem de sentimento, começa a gerar um magnetismo aqui no nosso coração. Se você for perceber cada emoção, a pessoa está com uma frequência cardíaca diferente. Então isso aqui começa a alterar literalmente o nosso estado vibracional, porque cada sentimento, isso já foi medido, já é comprovado, gera um tipo de frequência diferente. Então raciocina comigo. A pessoa, no inconsciente dela, por causa de tudo que aconteceu na primeira infância dela, ela tem dificuldade para emagrecer. Tem um monte de crença, tem um monte de dificuldade. No consciente dela, ela fala, eu quero emagrecer, mas na verdade o inconsciente dela não quer.
ela tem uma rede de neurotransmissores, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que faz com que ela sinta medo, vergonha. E você pode perguntar como você se sente acima do seu peso. É isso. A pessoa não vai falar diretamente medo, ela vai falar ansiedade. Eu me sinto ansiosa, eu sinto vergonha do meu corpo, eu odeio o meu corpo, eu não tenho coragem para fazer exercício. Tudo isso está na tabela de Hawkins. Tudo isso é frequência abaixo de 100 Hz. O que é que ela faz quando ela se sente dessa forma? Nós temos um campo de energia que ele ultrapassa o nosso corpo. Você que está aqui, você não está só aqui. A nossa energia aqui está misturada. Por isso que o Panda falou. Se tiver alguém cagando a energia do ambiente, sai de perto da pessoa. Porque por mais que a pessoa nem fale com você, você está captando tudo que está na mesma frequência. Fernando está nem aqui, Fernando está de prova, né? Que eu co-criei o pedágio de Fernando quando a gente estava indo para Alphaville. O que é que aconteceu? Só pra gente sair contar essa historinha pra vocês. A gente tava indo lá pra Alphaville, tava no carro, eu, Fernando e Tiago. Eu conseguindo, quase que milagrosamente, bem, entender o Waze naquelas ruas lá que eu achava horrível dirigir por ali, porque eu não conhecia nada e é tudo igual. Pra mim é tudo mato de um lado, mato do outro e uma pista. Aí a gente tava bem pertinho de chegar lá em Alphaville, aí Fernando fez assim, olha, isso aqui é estranho. De São Paulo pra Sorocaba, a gente pegou 3 pedágios. Agora, de Sorocaba para São Paulo, a gente só pegou 1. O que aconteceu? Eu entrei no campo de energia dele, errei o caminho, peguei mais 3 pedágios para a gente chegar lá. Eu fiz, pronto, aí achou os pedágios que estavam faltando. Por quê? Ai, Larissa, mas foi tu que errou. Claro que fui eu que errei. Eu não estou querendo jogar a responsabilidade para ele. Mas por que isso aconteceu? Porque eu estou compartilhando energia com ele. Todos vocês estão compartilhando energia aqui. Todos vocês estão trocando essa energia, porque o teu corpo tá aqui, tu tá aqui, tem o que tu tá pensando, tem o que tu tá sentindo e tudo isso tá interferindo no teu campo vibracional, que é um campo que vai até mais de 6 metros de tu. Então, ó, tudo que tá aqui tá passando. Não sei se já aconteceu com vocês, de você entrar no ambiente e falar assim, nossa, que lugar pesado. Ou então você entra no ambiente e você já faz, nossa, que lugar massa. Nem entendi porquê, mas eu já gostei daqui. Porque o teu corpo sentiu antes de tu chegar. Antes da gente chegar, a nossa frequência já pega. Então, o cliente que não quer emagrecer, o que é que vai estar acontecendo com ele? Todo mundo entendeu, né? A gente pensa, gera uma descarga de neurotransmissores que vai afetar todo o nosso corpo e gera os nossos sentimentos e interfere também na nossa frequência cardíaca, que vai gerar os nossos sentimentos e cada sentimento desse tem uma frequência diferente. Tranquilo aqui? Tá. Esse campo de energia, ele vai atrás... Gente, isso aqui é o bingo de $1 milhão, tá? As pessoas acham que eu cocrio pensando. Eu não cocrio pensando, eu cocrio sentindo. Por quê? Tudo que sai desse teu campo de energia volta potencializado para você. Então, se o teu cliente tem ansiedade, qual é a frequência que está saindo aqui dele? 100 Hz. O que é que está acontecendo com ele? Igual, não tem uma anteninha de rádio? Tem uma antena de rádio. Se você sintoniza na rádio 102.1, você consegue ouvir a rádio 105? Não, né? Então, se ele sintonizou na frequência da ansiedade, ele vai conseguir sintonizar com alguma coisa fácil para emagrecer? Não. Ele vai sintonizar com mais ansiedade. Ele vai sintonizar com mais situações para ficar ainda mais ansioso. Ele vai sintonizar coisas na vida dele, aí vai chegar alguém no trabalho falando alguma coisa, vai chegar alguém reclamando, presta atenção. Vai chegar alguém reclamando, vai chegar alguém... Ele vai bater o carro. Aí as pessoas falam, nossa, mas eu não cocrio. Todos vocês são cocriadores. Todos vocês pensam, todos vocês têm um cérebro, todos vocês têm um coração, todos vocês têm energia, então todo mundo cocria. Só que tem pessoas que fazem isso de forma consciente e intencional e tem pessoas que se permitem ainda ser alimentados por tudo que aconteceu lá na primeira infância, pelas crenças que vocês têm. Então, coisas que vocês nem lembram estão fazendo vocês cocriarem a vida que vocês têm hoje. E a mesma coisa acontece com os clientes de vocês. Então, se o que eu sinto volta potencializado para mim, traz mais coisas ainda daquilo ali para mim, eu tenho que trabalhar o que eu penso, porque o que eu penso interfere no que eu sinto, mas eu tenho que trabalhar isso a nível do inconsciente para trabalhar principalmente o que eu sinto. Então, se eu sinto medo de emagrecer, eu tenho que limpar o medo de emagrecer.
Se eu sinto medo de ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar o medo de ganhar dinheiro, porque não adianta eu ficar pensando em ganhar dinheiro e eu ter ouvido a vida toda minha mãe e meu pai falando que dinheiro era problema. Porque eu sinto medo em relação àquilo. E quanto mais eu sinto aquilo, mais coisas eu atraio. E aí, anota isso. Eu não atraio o que eu penso. Por isso que muita gente faz piadinha com cocriação, porque não entende. Eu não atraio o que eu penso, eu atraio o que eu sou. Por isso que vocês sempre têm que estar em ambiente de crescimento. Porque vocês aqui estão pegando todo o pensamento. Ele nem sabe disso. Ele vai começar. Literalmente, sabe aquela piadinha? Ah, eu vou absorver aqui por osmose. Literalmente você absorve. Então, todo o pensamento que ele está tendo, todo o sentimento de prosperidade que ele está tendo, vocês estão absorvendo. Principalmente porque vocês são, digamos assim, a cadeia mais fraca. Então, vocês, se ele estiver mal, vocês vão ficar mal. Se ele estiver bem, vocês vão ficar bem. Só que vocês pegam por ressonância. Tá? Só que você também tem que trabalhar a sua parte, porque o que é que vai acontecer? Ah, beleza, o panda tá lá ficando rico, então só vou ficar perto dele que vai estar dando certo. Não. Se a tua frequência, presta atenção nisso aqui, gente. Se a tua frequência, vamos lá, a frequência do panda tá na frequência de 500 Hz. Rapaz, então toda vez comigo, com o Joel. Por que tu achou que ele ia ir pra São Paulo? Não. E por que tu acha que eu consegui fazer tu me chamar pra ir pra São Paulo? Sei não, sei que a gente tá lá, o que importa é o que. Então, por exemplo, 500 Hz, a frequência do amor. Eu falo muito isso pro pessoal. Gente, não faz as coisas porque vocês... Claro, dinheiro é bom, dinheiro é prosperidade, mas já explicou pra vocês a parada do dinheiro, né? Que dinheiro não é dinheiro, dinheiro é energia, dinheiro é troca. Todo mundo entendeu isso, né? Então, se você faz a parada porque você ama o que você faz, mais pessoas que estão procurando um profissional que ama o que faz e cobra quanto quiser, vão ser sintonizados em você. Agora, se você tem medo de cobrar mais caro, se você tem medo de decidir o que você quer e de perder cliente, você vai sintonizar clientes com medo. Ponto. Então, se o panda não precisa estar aqui. Ele não precisa estar aqui, vocês sabem, vocês têm noção disso, né? Todo mundo é adulto. Ele não precisa estar aqui. Ele faz aqui por quê? Por que ele faz isso aqui? Porque ele ama. Então, se alguém que está aqui faz ainda o que está fazendo por dinheiro e não quer mudar isso, não quer mudar a sua energia, não quer mudar o seu pensamento, você vai continuar vibrando em 100 Hz. Ele nem precisa fazer nada, o campo expulsa. Por isso que as pessoas se separam, por isso que as amizades acabam, por isso que os grupos eles vão se formando. Por exemplo, o Ecocem. Tem a galera que vai continuar no Ecocem e tem a galera que não vai continuar no Ecocem. Por quê? Porque a energia desintonizou. Você só fica ali onde você é ressonante. Então, se você está numa frequência baixa, você não vai conseguir acompanhar. Então, não é só, vou ficar perto do panda que vai acontecer. Agora, se a tua frequência estiver alta, tu vai sintonizar tudo que está acontecendo com ele. E aí, quando as pessoas falam, nossa, do nada aconteceu isso aqui na minha vida. Nossa, eu nem pensei nisso aqui, eu ganhei. Não foi porque você pensou. Foi porque eu tô aqui vibrando acima de 500 Hz, né? Abaixo disso, eu fico em casa dormindo. Nem faço nada já para não sintonizar a merda. Tô aqui vibrando acima de 500 Hz. Alguém no mundo pensou em algo e ela estava em 500 Hz também. Mesmo que eu não tenha pensado. Vamos lá, alguém... Não, vou contar, isso foi muito engraçado. Eu tava com uma amiga minha, que ela tem um colar da Tiffany, tá? Pra quem não sabe, a Tiffany é uma das maiores... Acho que a maior... A Tiffany é a maior, tipo, joalheria que tem, tá? Ela tem, além de um brand bem reconhecido, não é tão baratinho as coisas. Todos vocês sabem quem é Gabi Arquette, que fica com a gente, que é do Joel e tal. Aí eu tava conversando com ela, eu comecei a olhar pro colar dela. Ela fez, nossa, Gabi, que lindo teu colar. Ela fez, é da Tiffany e tal, não sei o quê. Eu cheguei em casa, eu fui pesquisar pra ver quanto era um colar. Eu fiz, vou comprar. Fiquei naquela, né? Vou comprar, não vou comprar. Não deu uma semana. Quem me deu de presente um colar da Tiffany? Não, e gente, sabe o que é mais louco? Eu nem falei pra ele. Ele nem sabia. É coincidência. Não é coincidência, é ciência. Eu nem cheguei a comentar com ele. Tipo assim, amor, eu queria tanto um colar da Tiffany. Eu podia ter feito até né, amor, a gente esse mês, a fazer 4 anos juntos e tal, né? Um colarzinho da Tiffany, ali, uma besteirinha. Eu nem...
Eu lhe dei meu coração. Não venha. Então, o que é que acontece? Se você não tá naquele campo de energia, você sai e você não consegue sintonizar nada que tá ali. Então, beleza, foi uma piadinha, foi uma coisa engraçada que aconteceu, mas é exatamente isso. Isso acontece no micro, isso acontece no macro. Eu nem precisei falar pra ele que eu queria. E foi o colar que eu tava olhando. Por que aconteceu? Porque a gente sintonizou a mesma frequência. Então, o que é que eu oriento vocês terem cuidado, tá? Vamos voltar para o cliente de vocês. Isso precisa ser trabalhado, porque ele vai sintonizar tudo que está na mesma frequência dele. E para vocês, né? Por isso que eu falei, eu vou falar do cliente, vou falar de vocês. Para vocês, cuidado com a frequência que vocês estão sintonizando. Por quê? Tudo que a gente vê, os nossos sentidos captam tudo. O que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente. A tua mente inconsciente, por mais que ela tenha sido moldada também lá na tua primeira infância, ela está absorvendo também, ela ainda está sendo trabalhada. Tudo que está acontecendo aqui, vocês estão olhando para mim. Mas o que está acontecendo aqui atrás de vocês, a tua mente está captando. Tudo que está acontecendo aqui, tua mente está captando. E tudo está fazendo parte da tua informação inconsciente. Então, tudo que vocês veem, tudo que vocês assistem, todas as músicas que vocês ouvem, moldam o inconsciente de vocês. Aí eu pergunto, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão pensando, está coerente com a pessoa que você quer ser daqui a 5 anos? A gente vai fazer uma técnica para isso, eu não ia nem fazer, mas acho que dá tempo de fazer. Pensa só. Pensa só. Eu, Larissa, eu sei o que eu quero pra mim daqui a 5 anos. Já tá tudo escrito, tudo bonitinho, tipo, tá tudo literalmente desenhado, tá? Não é palhaçada não, tá tudo até quando o menino vai vir, porque eu nem liga brincadeira, porque até quando o menino vai vir eu sei. E sei que é menino. Mas o que é que acontece? A Larissa, por exemplo, o Thiago tirava onda comigo quando eu fazia algumas coisas na minha empresa que ele achava desnecessário para o nível que eu tava. Tipo assim, eu comecei mesmo no digital, em treinamento esse ano. O pessoal faz parte da minha primeira turma aqui. Eu comecei esse ano. Só que eu pensei assim, se eu já fosse a melhor do emagrecimento comportamental, que eu já sou, né? Porque como foi eu que inventei, eu já sou a melhor. Já começou assim, né? Mas se eu já tivesse o instituto mais reconhecido, já tivesse os treinamentos mais reconhecidos, como é que eu me portaria hoje? O que é que eu faria hoje? Como é que eu pensaria hoje? Como é que eu me vestiria? Como eu falaria? Como seria a minha equipe? Como seria... O que eu faria em relação a isso? Aí eu vou moldando as pessoas que eu convivo. Então, por exemplo, eu sou mentorada da Elaine. Todo peido que a Elaine dá, a Elaine registra. Se você nem consegue ler, você não sabe, no livro dela, o pessoal, acho que tem uma galera que tem um livro dela, você faz assim, você não consegue ler a mesma quantidade de letras, tem a quantidade de Rzinhos de registro lá, porque toda coisa que ela fala, tu tem um livro dela? Tudo que ela fala, mas a técnica Hertz 3D pirueta 4, é assim o nome das coisas dela. Tem um R lá, porque tudo ela registra. Então, tudo que eu faço, eu registro. Tudo. Tem 3 cursos que eu vou lançar ano que vem, que eu nem lancei ainda, que já está em processo de registro. Por quê? Porque se eu fosse a maior do mundo, tudo meu estaria registrado. Se eu fosse a melhor do mundo, eu teria uma equipe assim. Se eu fosse a melhor do mundo, eu teria uma advogada. Eu tenho uma advogada 24 horas para mim. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu abri a minha empresa. Eu preciso de uma advogada. Porque eu sei quem eu vou ser. Então, quando o Panda fala as coisas para vocês têm que pensar com a cabeça de agora e com a cabeça de quem vocês querem ser. Aí pensa comigo, a pessoa que você quer se tornar precisa nem ser daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. Qual é o ambiente que essa pessoa frequenta? Como essa pessoa se veste, como ela pensa, como é que está a empresa dela. Hoje vocês têm que ser essa pessoa. Eu trabalho no emagrecimento, tem uma técnica, que é a técnica Eu Magra, que eu gero esse nível de consciência para as clientes. Peraí, se hoje... Pode perguntar para os clientes de vocês. Se hoje você já fosse uma pessoa magra e saudável como você quer ser. Primeira coisa, qual é o sentimento que você teria em relação ao seu corpo? Se hoje você fosse uma pessoa magra, você todo dia ia se pesar para ver se você emagreceu? Não ia, porque quem é magro não fica se pesando. Por exemplo, desde quando eu emagreci, eu parei de me pesar, porque eu já sei qual é meu peso. Então, quem é magro não vive se pesando. Então, se você vive se pesando, você vai atrair cada vez mais coisas para quando você se pesar, você está acima do peso.
Se hoje você já fosse magra, como seria a tua alimentação? Como seria o teu treino? Como você se comportaria? Como seria a tua roupa? Aí a pessoa tá lá, bem gordinha. Se hoje aquela pessoa que é bem gordinha já fosse magra, como ela se... Não é a roupa que ela tá vestindo, é o sentimento. Como você se sentiria quando você fosse comprar roupa? Feliz? Então, vá comprar roupa GG lá, feliz. Não vá comprar roupa GG achando que você é a maior tribufu do mundo, porque senão você vai se sentir a maior tribufu do mundo e você vai olhar pra você no espelho e você vai se achar desse jeito. Se você hoje fosse a pessoa magra que você quer ser, qual seria o sentimento em relação ao seu corpo? Você ia fazer as coisas porque você ama o seu corpo ou porque você tem vergonha dele? Ah, porque você ama. Mas hoje o que é que você sente? Eu sinto vergonha. Mais coisas vão acontecer para você ter cada vez mais vergonha do seu corpo. Então, esse processo de cocriação em qualquer área na nossa vida não é o que a gente pensa, é o que a gente sente. Porque a gente atrai quem a gente é. E quem a gente é o nosso sentimento, é o nosso inconsciente que molda os nossos sentimentos. Então, se hoje vocês já fossem pessoas prósperas, ricas, milionárias, como vocês se sentiriam? Vocês teriam medo de agir? Vocês teriam medo de perder dinheiro? Vocês teriam medo de investir em alguma coisa e perder dinheiro? Não, porque se você é milionário, você não tem medo de perder dinheiro. Por isso, Thiago, a gente meio que se equilibra, né? Porque eu não tenho medo de nada e Thiago é um pouquinho ali mais pé no chão. Por quê? Porque a minha empresa já está criada. Daqui a 5 anos, eu sei exatamente como a minha empresa vai ser. Eu sei exatamente tudo o que vai acontecer. Por quê? Porque eu já vou moldando isso na minha mente. As coisas acontecem 2 vezes. Primeiro na nossa mente e depois no plano concreto. Então, como eu já vou moldando tudo na minha mente o que vai acontecer... e se deu errado? Se deu errado é porque eu caguei alguma coisa em relação ao meu sentimento, eu tenho que trabalhar o meu sentimento. Porque pode ter acontecido o que for. Se deu errado, a responsabilidade é minha. E aí, quando a gente trabalha a primeira infância, limpa todos os traumas, todas as crenças. Deixa eu só concluir aqui, senão vou me perder. Quando a gente começa a trabalhar o nosso ambiente interno, que está relacionado à nossa mente consciente, à nossa mente inconsciente, tá? Como é que a gente muda a nossa mente inconsciente pela mente consciente? Repetição. Repetição muda, foi o que eu mostrei para vocês aqui. Só que a repetição ela tem que ser progressiva. Vocês são super capazes de fazer isso com os clientes de vocês e com vocês. Repetição progressiva. Como é que a gente muda o inconsciente instantaneamente? Terapia. Qualquer terapia, tipo a hipnoterapia é uma delas, mas qualquer terapia que dê essa reprogramação a nível inconsciente. Se você muda isso, é natural isso aqui mudar, você nem precisa mexer. É natural. Isso aqui, a pessoa já vai fazer. Porque se hoje eu já penso como uma pessoa que é magra, o que uma pessoa que é magra faz? Come salada, o que uma pessoa que é magra faz? Treina. O que uma pessoa que é magra faz? Não falta treino. E fica muito mais fácil da pessoa seguir o que tem que ser seguido. Agora, reflitam isso também para vocês. Se hoje vocês já fossem as pessoas que vocês querem se tornar, como vocês estariam? Por isso que Thiago falava puto comigo, a gente foi lá para o Rio de Janeiro a primeira vez, eu fiz, amor, vem aqui na loja da Gucci para eu cocriar. Hoje eu tenho um monte de coisa da Gucci. Por quê? Porque eu não olho achando caro. E assim, claro que facilitou que desde criança a minha mãe dizia que eu era aquela criança que ela falava que ela estava morrendo, eu terminava de matar, né? Porque eu queria porque queria. As coisas eu não entendia que era caro. Mas... Faz esse teste, né? Que é trabalhar a apreciação. Dá um rolê no shopping, vai olhar um carro, você não precisa comprar, você só precisa se acostumar com o valor. Você só precisa saber que aquilo ali existe. Como foi que eu troquei de carro? Né? Tem um depoimento, tá lá no meu Instagram e tem no YouTube eu explicando como eu troquei de carro. Eu não tava querendo trocar de carro, tá? Eu não tava assim, ai, meu Deus, o sonho da minha vida vai ser trocar de carro agora. Eu estava simplesmente explicando isso que eu estou explicando para vocês. Eu acho que eu vou trocar de lancha. Deixa eu falar que eu vou trocar de lancha agora. Eu estava explicando isso que eu estou explicando para vocês, para as minhas clientes. E eu estava falando para elas, ó. Se você quer emagrecer e você quer ter um corpo tal, se você não tem imagem desse corpo, de como você vai ser, de como você vai se tornar, você nunca vai alcançar essa realidade. Que era justamente de trabalhar essa técnica com elas. E aí eu comecei a dar o exemplo do carro. Fiz, ó, se hoje eu fosse bilionária, rica, tivesse todo o dinheiro do mundo e eu pudesse comprar o carro que eu quisesse, se eu tivesse dinheiro infinito, vamos lá, vou fazer esse teste com vocês. Se hoje vocês tivessem dinheiro infinito,
Qual carro tu compraria? Eu uma BMW. Uma BMW. Qual? Qual modelo? Pronto. Falei BMW porque foi a primeira que eu vi. Eu vi uma BMW. Como ela é por dentro? Ela é Como é que... ó, gente, presta atenção, que isso é muito sério, tá? Como é a tua BMW por dentro? muito moderna, tem muita tecnologia dentro. Qual a cor do banco? Branco. Branco daquele bege. Aquele begezinho. Qual é o ano? Oi? Qual é o ano? O ano é a ano. Qual é o modelo? Só que vê. Não, mas gente, vê. Beleza. Já vou explicar. Vou fazer com outra pessoa. Se tu pudesse ter o dinheiro dos sonhos para comprar o carro que tu quisesse, qual carro tu compraria hoje? Específico. Qual Evoque? Gente, vocês estão muito pobres. Sinto informar que a mente de vocês está muito pobre. Pode falar. BMW X1 em 28, banco de couro, Qual a cor do banco? preto. Tu tá conseguindo ver ela aí? Por quê? Porque ele já viu. Tu nunca viu. Tu sabe o que é uma BMW, mas tu nunca viu uma BMW. E aí, se você não consegue visualizar aquilo ali, preste atenção aqui. Se você não tem capacidade de visualizar aquilo ali, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo visualizar. Não é que você não consegue visualizar, é que você nunca viu uma na sua vida. Como é que você vai ter? Eu tava brincando com o Fernando fez assim, como é que eu faço? Então esse negócio aí de cocriação, como é que eu faço pra ter um Audi? Vai na loja, faz um test drive no Audi. O primeiro passo é esse. Se tu nem sabe dirigir um Audi, como é que tu vai ter um Audi? Se tu nem sabe quanto é que custa uma BMW dessa, não sabe. Vive chegando anúncio pra mim de BMW. Por quê? Porque de vez ou outra eu vou lá e entro no site. No site dele tem vários modelos, tem o modelo do ano, tem um azul que eu acho horrível. Por quê? E toda vez que a gente tá em algum local que eu vejo, eu faço, amor, peraí, ele fica puto comigo. Eu vou olhar, porque se eu não sei como é que é, se a minha mente não consegue nem me imaginar naquela situação, eu nunca vou ter aquilo ali. Adorei esse exemplo, porque já significa daqui a uns 2 meses chega uma BMW lá em casa, né? Que eu tava dando um exemplo diferente antes. E aí, foi o que eu falei para minhas alunas. Se na minha mente, independente do dinheiro que eu tenho dinheiro infinito, eu acho que o melhor carro do mundo é uma Hilux, qual é o carro que eu vou comprar? Uma Hilux. Não é questão de dinheiro, é questão do que tem lá dentro da tua mente. Tiago compraria um Vectra, vocês sabem, né? Ele compraria um Vectra. Por quê? Então, gente, presta atenção aqui. Então, a mesma coisa acontece com os nossos clientes. Eu estava explicando isso para as minhas alunas. Se você já se viu, se imagina. A pessoa tá lá gordinha. Se imagina magra, de biquíni fio dental, andando na praia, alguém dá psil pra tu, porque isso vai acontecer. Como é que você se sente? Tenho vergonha. Vai emagrecer? Não vai. Não vai emagrecer. Por quê? Porque ela tem vergonha de ser magra e alguém olhar pro corpo dela. Mas eu quero que vocês já comecem a ter consciência que isso precisa ser trabalhado. Eu vou aplicar uma técnica em vocês. Se vocês forem muito inteligentes, vocês conseguem aplicar entendendo isso nos clientes de vocês. Tranquilo. Agora, se quiser comprar o curso, chega lá no Instagram. Não tem desconto porque é da mentoria do Panda e é o preço que tá lá. Você falou agora, você imagina de biquíni e tal na praia tem psil. Ela se fica com vergonha de se ver assim sem esse psil. Travou, não vai emagrecer. E agora eu volto nessa vergonha. Essa vergonha, tipo assim, eu já tive essa vergonha, não tenho mais. Na época que eu tinha transtorno alimentar, na época que eu comecei a estudar tudo isso, eu tive 10 anos de bulimia, eu tive uma hemorragia ocular e uma desidratação profunda quando eu estava me preparando para o campeonato de fisiculturismo, e eu sabia tudo de educação física, de nutrição, e eu não conseguia controlar a minha compulsão, por isso que eu fui trabalhar isso. Eu já fui essa pessoa que eu era magra,
Por isso que eu falo que não é só o corpo, sabe? Porque eu já fiz essa pessoa que eu era magra, barriga de tranquinho, o pessoal me chamava de Graciana, eu fazia supino reto com 100 quilos, 5 repetições. E eu não ia na praia de biquíni porque eu tinha vergonha. Agora, onde essa vergonha começou? Lá, por volta dos meus 4, 5 anos, que eu tinha que ser perfeita e eu nunca achava que eu estava perfeita. Então, eu volto lá, ou por hipnoterapia, ou pela técnica Eu Magra, nessa situação e ressignifico isso. Então, hoje, por exemplo, hoje a minha barriga, ela é flácida, ela não é a barriga que eu tinha antes, que era super trincada. E tá tudo certo, se alguém quiser falar da minha barriga, foda-se a pessoa. Entendeu? É a mesma coisa. O meu corpo tá até, digamos assim, se fosse comparar esteticamente, pior do que o que estava antes, só que eu me sinto melhor. Então, a pessoa que tem esse sentimento, o que é que eu faço? Eu vou lá nesse sentimento, identifico onde esse sentimento começou, qual foi o fato que gerou esse sentimento, e eu ressignifico ele. Eu limpo esse sentimento, entendeu? A forma que ela vai olhar para aquilo acaba sendo diferente. E ela para de ter essa vergonha. Tranquilo? Tem gente que fala que emagrecer é déficit calórico. Engraçado, tem uma aluna minha da primeira turma da mentoria, a Priscila, que ela me procurou primeiro como, o Pedro conhece ela primeiro me procurou como nutricionista para eu tratar ela. E ela é uma pessoa altamente disciplinada em relação a treino e dieta. Ela, só para vocês terem noção do quanto ela é disciplinada, ela criou uma empresa de marmita fitness para alguém fazer a comida para ela porque ela pensava que ela estava fazendo alguma coisa errada e ela não conseguia emagrecer. Então ela parou de atender, ela montou uma empresa de marmita, vendia marmita, não estava mais atendendo como nutricionista e veio fazer, eu na época nem trabalhava com mentoria ainda, e veio passar comigo, veio fazer o tratamento comigo. E aí, o que foi que a gente descobriu? Por que ela não conseguia emagrecer? Porque ela carregava uma culpa muito grande em relação à morte do pai e à morte do filho. Quando ela limpou essa culpa, na outra semana ela perdeu 4 quilos fazendo a mesma coisa. E aí era o quê? Ela precisava de um corpo grande para ser forte. No caso, ela não era para ser abandonada, era para ser forte, suportar essa culpa e suportar tudo o que estava acontecendo. Então eu sempre falo, ninguém está acima do peso porque quer, ninguém está obeso porque quer, porque tem traumas que... E muitas vezes a pessoa não está pronta para olhar para aquele trauma, para olhar para aquele ponto ali. Inclusive, se a pessoa não está pronta para olhar para aquilo ali, tá tudo bem. A pessoa faz uma bariátrica, você vai jogar a pessoa numa depressão, você vai jogar a pessoa num alcoolismo, você vai jogar a pessoa em alguma situação dessa. Porque ela vai estar até com o corpo magro, mas aquele sentimento, aquela situação ali não foi trabalhada. E ela vai, a doença é uma somatização emocional. Ela vai somatizar de alguma outra forma. Aquela bronca agora vai ficar pior. Porque ela tipo assim, tinha um problema aqui. Tenho medo de ser abandonada, tenho medo de ser abusada, um exemplo. Aí eu vou e escondo esse medo com o meu peso. Aí agora eu tirei por causa da bariátrica, eu tô com o meu medo aqui aberto, para todo mundo ver. Aí o que é que eu faço? Eu começo a descontar em outras coisas, eu começo a ter outras doenças para minimizar aquele medo, para gerar aquela situação. Teve uma formação que eu fiz, que teve uma moça que eu percebi que foi assim com ela. Ela estava acima do peso, aí ela fez uma bariátrica e emagreceu. Quando ela emagreceu, ela começou a ter um monte de doença autoimune. Ela tinha problema no joelho, ela não conseguia produzir cortisol, um monte de doença autoimune. Aí ela fez um processo de hipnoterapia. Para onde ela voltou? Para o abandono da mãe. Se ela tivesse feito a mesma situação acima do peso antes de ter doença autoimune, para onde ela ia voltar? Para o abandono da mãe. Por que ela ficou doente? Porque ela ficava acima do peso para não ser abandonada. E agora que eu não tenho mais o peso para me proteger, qual é a outra forma de não ser mais abandonada? Ficando doente. Quem fica doente não pode fazer nada, tem alguém para cuidar. É melhor ficar acima do peso, que a pessoa já sabe lidar com aquele problema ali. Entendeu? Muita gente volta ao peso ou vira alcoólatra, ou depressivo. E assim, na bariátrica ainda acontece isso. A mente da pessoa, não, vou deixar vocês falarem. A mente da pessoa não acompanha o processo de perda de peso. É muito rápido. Então, tipo assim, cara, eu tô em perigo. Então, na bariátrica, a pessoa antes de emagrecer... beleza, mas eu quero fazer bariátrica. Antes de emagrecer, ela tem que começar a se ver magra. Já tem que começar esse trabalho de se ver magra, porque senão a mente dela não vai aceitar. Vira alcoólatra, então começa a tomar leite condensado. Porque a pessoa tem um vazio emocional que precisa preencher de alguma forma. A pessoa começa a fumar e não fumava. Porque o problema ainda tá lá. Só tirou o peso, mas o problema tá lá.
Só que aí, da mesma forma, o que eu quero que vocês reflitam também? Que esses bloqueios dificultam os clientes de vocês de emagrecerem, também dificultam vocês, porque eu tenho certeza que se vocês... Ó, pensa comigo, se vocês fossem milionários, vocês estariam aqui? Não. Vocês estão num processo, né? Mas como vocês se sentiriam? Então, começa a trabalhar esse sentimento dentro de vocês. Pensa assim, ó. Uma pessoa que é milionária, que ajuda... Quando você entende, né, o que é dinheiro? Dinheiro é troca. Dinheiro é troca de energia. Dinheiro é quanto mais você ajuda, quanto mais você entrega teu, mais você recebe. Você tá fazendo isso? Você tá fazendo pelo teu cliente para ele ter resultado ou para você ter o dinheiro dele? Então, começa a trazer essas reflexões para a vida de vocês também. Tá? Começa a trazer essa reflexão para a vida de vocês também. Por isso que, por exemplo, eu falo pro pessoal, gente, o valor é tanto. Por que eu não dou desconto? Eu não dou, porque é esse valor. Da mesma forma, comece a refletir sobre isso. Vai ter coisa que é melhor. Um exemplo, sei lá, alguém te oferece... Um exemplo, o treinamento que eu fiz com a Elaine foi 20 mil. A próxima turma da loja vai ser até mais caro. Foi 20 mil, um treinamento 100% online, só teve um evento, um dia presencial. Se você acha caro, já limpa isso aí. Porque você pode não ter, você pode nem saber que é além de você cagar para isso, pode não fazer sentido para você, mas você não pode achar que é caro. É o valor que vale. Eu sou assim, quanto é? É tanto. Eu posso pagar? Posso. Eu pago. Eu não posso pagar? Não posso. Não pago. E eu fiz esse arrudeio todinho para explicar a história do carro, vou contar rapidinho pra gente finalizar aqui. Tu roubasse 15 minutos meu. Só para constar. Aí quando eu fui trocar de carro, eu fui explicar isso que eu expliquei para vocês agora, né? Que se você não consegue ter algo em relação ao corpo do emagrecimento, se você não consegue visualizar aquilo. E eu comecei a brincar com as alunas. Eu nunca falei desse exemplo. Eu dei esse exemplo para 3 alunas. Eu fiz, se eu achasse que era Hilux, eu ia comprar o quê? Só a Hilux. Beleza, isso foi na segunda-feira. No sábado, na terça-feira, eu fui colocar o meu carro para revisão. Eu tinha um Argo na época, eu fui colocar o carro para revisão. Aí por coincidência, eu passo na frente de um Argo zero. Ele tá 15 mil a mais do que eu tinha comprado o meu. Só que eu comprei à vista. Aí eu fui pesquisar na internet quanto é que as pessoas estavam vendendo usado. Tava mais caro do que o que eu tinha comprado o meu. Aí eu fiz, vou trocar de carro. Aí na hora eu fiz assim, vou comprar uma BMW. Aí eu parei pra pensar, eu fiz, bonitinha, aterriza, tu nunca nem dirigiu um carro automático, tu nunca nem dirigiu um carro sedã, que eu tinha meio que medo de dirigir carro sedã, que eu achava que eu não ia saber estacionar. Aterriza. Aí eu liguei pra uma amiga minha, eu fiz assim, Mila, qual é o teu carro? Porque eu não lembrava qual era o carro dela e eu achava o carro bonito. Eu fiz, Mila, qual é o teu carro? Ela fez tal, beleza. Na hora... Eu fui na loja, eu fiz assim, parecia que eu estava dizendo que eu ia comprar água. Eu peguei o meu celular, tirei uma foto no espelho e fiz assim, vou ali comprar meu carro. Na hora minha mãe ligou pra mim, como assim tu vai comprar o carro? Eu fiz, mãe, é na minha cabeça, me deixa. Aí eu cheguei na loja, perguntei ao vendedor, isso no que as pessoas chamam de cara de pau. Mas normalmente, quando a pessoa vai fazer isso, qual a vibração que a pessoa tem? Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu vou chegar numa loja que a bolsa é 20 mil reais e eu vou ter vergonha de entrar. Se você tem vergonha de olhar, imagina de ter. Pô, eu vou vir olhar. Por exemplo, Riachuelo. Eu também compro coisa na Riachuelo, tá? Eu chego lá na Riachuelo. Se eu não gostei, eu sou obrigada a comprar? Eu tenho vergonha de não comprar na Riachuelo porque eu não gostei? E porque eu tenho que entrar numa Gucci, numa Prada e ser obrigada a sair de lá com alguma coisa? Eu posso não gostar também. É a mesma coisa. Por exemplo, o que é que aconteceu comigo? Só pra gente finalizar, porque esse exemplo do carro tem muito aprendizado em relação a isso. Aí eu, beleza, entrei na loja, fiz todo o processo lá de financiamento com o cara e tal, e saí e postei o carro. Eu filmei o carro por dentro, tal, não sei o que, tinha um negócio de luz azul. Daqui a pouco, quando eu chego em casa, Tiago, como assim tu sai de casa, compra um carro e nem me avisa? Diz, ô menino, eu comprei na minha cabeça. Relaxa. Aí, só que eu ia trocar, a gente trocou de carro, né? Aí eu peguei, no outro dia, eu vendi o meu.
Preste atenção nisso, é porque eu sou assim. E isso me ajuda muitas vezes, na maioria das situações. Pra eu trocar de carro, fica parecendo meio bobo, porque eu tô falando do exemplo do carro, mas isso acontece em qualquer coisa, tá? Eu tinha aqui esse carro. Presta atenção, eu tinha aqui esse carro, que era um Argo. E eu queria esse aqui, que eu já tava pensando que é o Honda City, que a gente tem. Tem como eu não podia ficar com os dois, tá? Eu tinha que escolher um ou outro. Tem como esse aqui entrar na minha vida sem esse sair? Não tem. Então, quantas coisas vocês pedem e não entra na vida de vocês porque vocês não abrem espaço? Ai, mas eu quero ter um aluno que me pague R$2.000 para fazer uma mentoria comigo. Eu quero ter um aluno que me pague, mas aí você que te paga 300. E você tá com medo de perder o de R$300 porque você tem, nossa, mas eu vou demitir esse aluno, eu vou ficar sem dinheiro. Gente, é R$300. Aí tu abre esse espaço, trabalha a tua mente, trabalha a tua energia, chega o outro que paga 2.000 naquele horário que tava dos 300. Eu demiti as 2 alunas. Então, muitas coisas que vocês pedem não acontecem porque você não dá espaço para isso acontecer. Por isso que eu sou assim, quando eu tenho certeza de uma coisa, eu nem penso. E aí, o que é que eu fiz? Ok, eu não sei o que eu vou trocar, no outro dia eu já anunciei meu carro. No outro dia eu anunciei, Tiago, a gente vai andar como? Uber. Tu dirige? Não dirige. Quem é que dirige? Eu. Tu trabalha na rua? Não. Tu trabalha em casa. Quem é que trabalha na rua? Eu. Zero problema. Vendi o carro no outro dia. Isso é porque eu nem queria trocar de carro. Eu só fiz pensar na segunda-feira. Vendi o carro na quarta-feira. Quando chegou na quinta, eu comecei a pensar. Eu vou comprar um carro zero ou eu vou comprar um carro seminovo? Porque eu sei que esse não é o carro dos meus sonhos. Esse é um carro que vai chegar antes do... A minha viagem é mesmo assim mesmo. Eu falo assim comigo. Mas eu sei que esse não é o carro que eu vou ficar... Eu vou ficar nem um ano com esse carro. Porque eu vou comprar um carro novo. Esse carro aqui só vai me ensinar a ter segurança. Para ter um carro sedã. Esse carro... Presta atenção. Esse carro só vai me ensinar o quê? O que é que eu tenho para aprender nesse momento com isso aqui? A ter segurança para dirigir um carro sedã, a saber dirigir um carro que é com câmbio automático, que eu não sabia. Beleza, então eu vou comprar um seminovo. Isso eu já estava para vender o carro, eu fiz. Se eu vou comprar um seminovo, eu vou vender o meu, como é que eu vou vender o meu? Conforme eu quero receber um. Aí eu mandei lavar banco. Eu podia ter entregue do mesmo jeito, eu precisava pagar do mesmo jeito. Eu mandei lavar o banco, mandei lavar o motor, limpei tudo, fiz da minha forma, porque o que foi que eu fiz? Se eu sei que o que eu recebo é o que eu dou, eu não vou entregar meu carro de qualquer jeito. Eu vou fazer da melhor forma possível. Aí eu pergunto a vocês, vocês querem receber mais? Vocês estão entregando, o Tiago falou muito de UX. Vocês estão entregando a experiência que o cliente que vai pagar não sei quanto merece? É simples, dinheiro é uma conta de matemática. Você dá, você recebe. Então, entrega da melhor forma possível que você vai receber. É natural, você vai receber. Ninguém questiona o preço que eu cobro. A pessoa pode falar que não tem dinheiro, pode falar que não vai pagar, mas a pessoa não questiona. E aí, fui e lavei o carro, tal, não sei o quê. Isso na quinta-feira. Aí começou a bruxaria, né? Elaine fez uma postagem que ela colocou assim, sabe esses posts bem ridículos, que a pessoa faz assim, curta se você quer ganhar não sei quantos reais, comente aqui se você quer não sei o quê, digite um coraçãozinho se você quer ganhar não sei tal coisa. Eu faço, tá? Porque não é o post, é a intenção que eu coloco naquilo ali. Então fica parecendo que é meu leseira quando a pessoa faz, mas se você faz com intenção, não é porque foi no post, podia ser na folha de papel. Vai acontecer, porque é a tua intenção. A Elaine postou fez uma postagem assim na sexta-feira, né? Na quinta eu já tinha vendido o carro, tava com dinheiro na conta. Ela fez assim na sexta-feira, potinho da gratidão. Coloque aqui algo que você é grato, como se isso já tivesse acontecido. Aí eu coloquei lá, escrevi na postagem. Inclusive, como eu tenho isso gravado em vídeo, tem todos os posts, os negócios, tudo direitinho como eu fiz. Tem lá, eu coloquei. Sou grata por te conhecer pessoalmente. Sou grata porque a minha primeira turma de mentoria vai bater a quantidade de pessoas que eu quero. E eu queria 20 pessoas. E no domingo eu lancei a mentoria e bateu 20 pessoas. E sou grata porque o meu carro, Honda City prata com banco de couro, vai chegar antes do que a loja me prometeu. E a loja tinha me dado um prazo de 40 dias.
E nessa época, eu ainda estava meio que em cima do muro, sabe assim? Vou comprar zero, vou comprar novo. Vou comprar usado, vou comprar zero. Fiz isso e soltei. Então vamos entender o que eu fiz. Quando você... lá na tabela de Hawkins também, tem a frequência do desejo, que se eu não me engano é 120 Hz. O que foi que eu falei pra vocês? O que volta pra mim é o que eu sou. Não é? Se eu desejo, eu tenho. Se eu desejo algo, essa caneta não é minha. Eu desejo ela. Eu tenho ela? Não, eu só desejo. Então, o que eu desejo, eu não tenho. O que é que volta mais pra mim? Menos daquilo. Se eu desejo ter mais dinheiro, eu não vou ter. Porque o que está saindo de mim é só o desejo. Então, se eu desejo, eu não tenho. Agora, se eu sou grato, isso tem na Bíblia, tá? Essa é a questão da fé. Por que a fé move montanhas? Porque ter fé é você ter gratidão por algo, mesmo que aquilo ali ainda não tenha acontecido. E o que foi que eu fiz com o carro? Eu agradeci antes de ter. No outro dia, gente, sem brincadeira, eu fui digitar Omni, porque eu estava fazendo formação da Omni. Eu fui digitar Omni, sem querer eu digitei o LX. Quando eu entro, tá lá, o primeiro anúncio. Honda City prata com banco de couro, tanto. Na hora eu liguei pra mulher da loja, a mulher pensou que eu era doida. Moça, vê só, tô fazendo a formação, não posso ir agora, segura o carro que de tarde eu tô indo aí comprar. Ela pensava que era brincadeira minha. Apareceu assim, como assim? Apareceu com um passe de mágica na minha frente. Não foi um passe de mágica. E outra coisa muito importante, eu soltei. O que é soltar? Tem hora que eu vou brincar com o universo e eu cago nisso aqui e eu só quebro minha cara. O que é soltar? Se você pede uma pizza no iFood, vamos deixar esse exemplo mais magrinho, uma salada. Se você pede uma salada no iFood e no iFood está dizendo que vai chegar em 30 minutos, de 30 a 40 minutos, você fica toda hora olhando no iFood para ver se vai chegar? Ou você vai arrumar a mesa, você vai fazer outra coisa? Você solta e às vezes chega até antes. Agora, quando você fica olhando lá se já chegou, demora para o caralho para chegar. Porque você provoca o efeito Zenão, que é o bloqueio da partícula no tempo. O mesmo acontece com os nossos clientes. Pode perceber, quem se pesa todo dia tem mais dificuldade de perder peso do que quem para de se pesar. Porque não é o se pesar, não é o olhar, mas qual é o sentimento que você está olhando ao fazer aquilo ali. Então, se eu me peso e quem é que fica... eu quero emagrecer. Aí eu me pesei e perdi 100 gramas. Quem é que fica feliz? Quem é que comemora? Não, a pessoa fica puta. O que é que a pessoa faz? Bloqueia a perda de peso. Por quê? Porque ela bloqueia literalmente. O que é o efeito Zenão? É quando, por causa da ansiedade, você fica medindo aquela mesma partícula e você congela a partícula no tempo. Então, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser milionário. Eu vou ficar toda hora olhando a minha conta da Eduz? Não vou. Por quê? Porque eu sei quanto é que tem lá. Eu quero ter 5 milhões. Presta atenção. A minha versão do futuro, em um ano, tem 5 milhões na conta da XP. Se eu sei que daqui a um ano tem 5 milhões, eu vou ficar olhando todo dia? Não. Por quê? Aí você bloqueia. Aí acontece uma queda na conta, não sabe por que foi. A ação dá errado, não sabe por que foi. Então, se você já é igual a salada, é igual a pizza. Se você pediu, você já sabe que vai chegar. Se você fica olhando, você está colocando frequência de dúvida naquilo ali. Você está colocando frequência de dúvida. A mesma coisa acontece com quem quer emagrecer, a mesma coisa acontece com vocês. Então, o carro, o que foi que eu fiz? Eu digitei lá o que ia acontecer e eu não fiquei toda hora indo lá no post. Peraí, deixa eu abrir a minha garagem aqui e ver se o carro já chegou. Deixa eu fazer não sei o que aqui pra ver se o carro já chegou. Eu não fiquei fazendo isso, eu soltei, eu fui estudar. Quando eu digitei lá, fui digitar Omni, apareceu o LX. Aconteceu. Todas as vezes que eu faço isso, acontece exatamente do jeito que é pra acontecer. E aí, a mesma coisa aconteceu quando eu fui fazer a minha plástica. Eu tinha que ser operada
em um determinado dia, que eu só tinha 15 dias para descansar, porque a gente ia viajar para o Amazonas. Eu cheguei lá, no dia que eu cheguei, na sala do médico, eu quero me operar. Ele disse, você quer o quê? Eu fiz, eu quero isso. Eu não perguntei nem quanto era, porque eu já sabia que o valor que ele ia me passar era o valor que eu podia pagar. Porque eu já cheguei lá com essa certeza, eu nem perguntei quanto era. Aí ele fez assim, você quer para quando? Eu fiz, para a sua data mais próxima que você tem semana que vem. Aí ele fez, mas eu não tenho nada, liga para o hospital que vai ter. Eu já tinha agendado minhas fotos, eu não tinha nem falado com o médico. Eu já tinha agendado minhas fotos, já tinha agendado todos os exames, já estava suplementando e já tinha falado com a mulher da cinta, do sutiã que tinha que colocar os negócios. E quando você vai fazer plástica, tem umas fotos que você tem que tirar. Eu já tinha agendado a foto, eu fui pro médico na quinta-feira, eu agendei a foto para sexta. Eu não tinha nem ido no médico, eu nem sabia que o médico ia me atender. Eu fiz, moça, veja só tem para sexta-feira, pronto, pode agendar para sexta-feira. Quando eu cheguei na quinta, eu me operei em uma semana. Na outra sexta-feira eu estava me operando. Com 15 dias a gente estava viajando. Por quê? Porque eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. Só que vocês duvidam, vocês fazem um lançamento e ficam, meu Deus, mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas se eu cobrar tanto, será que fulaninho vai pagar? Cagou tudo. Porque tem uma coisa que tem na física quântica, tem um teste chamado de dupla fenda. Tudo o que existe é onda e partícula ao mesmo tempo. O seu pensamento também, isso acontece nas coisas que são micros, nos nossos pensamentos. Eu pensei, esse meu pensamento é onda. Como assim onda? Tá vendo a luz? Você pega na luz? Não, você tá vendo a luz, né? A luz é uma onda. Agora essa mesa é o quê? É partícula. Mas um dia ela já foi onda porque alguém pensou. Então, quando você tá lá fazendo o experimento da dupla fenda, já vou finalizar, amor. O que é o experimento da dupla fenda? Pegaram lá, tipo, uma caixinha e jogaram tinha uma fenda só e jogaram um feixe de luz para ver como essa fenda se comportava, como é que esse feixe se comportava. Quando jogaram a luz, ele se comportou como partícula, como onda. Foi lá, fez uma marcação, como se eu tivesse pego uma porta e tivesse feito jogado um monte de bolinha de paintball. Ele fez uma marcação lá, se comportou e marcou. Aí depois, esse experimento é bem grande, vocês olham no YouTube que tem explicando de forma mais detalhada. Aí depois, fizeram um outro feixe de luz. Na teoria, o que é que deveria acontecer? Se você faz um feixe, fica só um risquinho lá do outro lado. Se você faz outro, fica só mais um outro risquinho. Só que não apareceu um outro risquinho, apareceu vários outros. Por quê? Quando você olha só para uma possibilidade, só existe aquela possibilidade. Mas você faz, e se acontecer tal coisa? Você cria infinitas possibilidades. Porque aqui em cima da gente existem outras dimensões que já tem. Há versões de vocês milionários, versões de vocês pobres, versões de vocês ricos, versões de vocês com 50 anos. Todas as versões já existem, todas as possibilidades já existem. Então, se você não determina qual é a possibilidade do que vai acontecer, existem infinitas possibilidades. E quando você duvida que aquilo vai acontecer, qualquer uma dessas possibilidades vai estar aberta para você. Agora, se você olha só para uma... Não, eu sei que, tipo assim, porque eu já tinha agendado a foto no outro dia? Porque eu já sabia que eu ia me operar. Eu não tinha dúvida. Agora, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, normalmente não acontece. Ou se acontece, é com muito esforço. Tá? Então, eu espero que eu tenha passado a mensagem para vocês, senão eu ia passar o dia todo aqui falando com vocês. E eu quero que vocês reflitam muito sobre isso, tá? Sobre ambiente interno, ambiente externo e ambiente de primeira infância. Me dá só 5 minutos, porque falta 5 minutos do tempo que você roubou de mim. Só 5 minutos, fecha os olhos. Eu cronometrei 2 horas do que eu ia falar. Falta 5 minutos para as 2 horas. Tá quanto tempo aí, Rafa? Falta 5 minutos. Tá vendo? Fecha os olhos. Vai, gente, presta atenção. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Esquece de quem tá do teu lado. Respira fundo. E agora se projeta daqui a 1 ano. Talvez você até já tenha refletido sobre isso em algum momento da sua vida. Mas eu quero que você comece nesse momento a ver todos os detalhes. Agora comece a ver essa cena como se ela estivesse passando dentro de uma televisão. E você está só admirando tudo isso de fora. E você começa a assistir o teu filme. Você começa a assistir o filme da vida
que você quer ter daqui a um ano. Observa teu corpo, observa tuas atitudes, observa como você se sente, observa o ambiente que você está, observa como você se comporta, como você fala. Vê quanto a pessoa paga pelo teu serviço. Olha você dentro desse filme, pegando o teu celular e vendo uma venda caindo. Quanto a pessoa te pagou? E começa a passar todo esse filme de você daqui a um ano. E você está vendo tudo isso de fora. E quando eu contar de 1 até 3, você vai entrar dentro desse filme. Põe mais cor. Põe mais detalhes. Se prepara. 1, 2, 3. Entra dentro desse filme. Entra. E além de ver, além de observar todos os detalhes, sente. Se hoje você já estivesse vivendo essa vida que você tem daqui a um ano, como você se sentiria? Pelo que você iria agradecer todos os dias antes de dormir. Você vai dormir. Você deita na sua cama e você faz um agradecimento a Deus. Vivendo essa vida que já é real e que está te esperando para se transformar em realidade, para se concretizar. Pelo que você iria agradecer antes de dormir. Você acordaria se sentindo como? Você levanta da sua cama, você acorda, você dá a tua primeira respiração do dia. Como você se sente? Qual a primeira coisa que você faz? Qual o primeiro pensamento? Como você se comporta ao longo do teu dia? Como é a tua alimentação? Como é a tua saúde? O que é que você faz no teu dia? Qual o sentimento que você tem ao longo do dia? Começa a perceber que não tem nenhuma preocupação em relação a dinheiro. Talvez seja até uma vida onde você precisa se esforçar muito. Mas olha o quanto você ama fazer isso. Olha como você se comporta em relação à tua família. Começa a perceber quem são as pessoas que se afastaram de você. Quem é que não faz parte mais do teu ciclo de amizade. E começa a perceber que aquela pessoa que talvez fosse um sonho muito distante você se aproximar, hoje você convive com ela. Hoje você tem um WhatsApp dela. E comece a sentir. Comece a sentir você já vivendo isso. E responde mentalmente para você. Como você se sente nessa vida? Qual é o sentimento? E agora responde para você. Por que você merece ter essa vida? E você tem essa vida porque você merece ter ela por causa das suas atitudes. Que atitudes são essas? E você começa a perceber que há um ano atrás tinha algo que você não fazia e que depois você começou a fazer. Tinha algo que você não pensava e que você começou a pensar. E durante um ano, você passou um ano, todos os dias, independente do fato que aconteceu, que o fato é só um fato. Independente do que aconteceu. Todos os dias ao longo de um ano, você percebeu que você se sentia dessa forma. Você passou um ano sentindo esse mesmo sentimento que você está sentindo hoje. E ele é tão natural. Ele é tão natural porque essa vida já é tua. Internaliza esse sentimento dentro de você. Dá um nome a esse sentimento.
Guarda ele dentro do teu peito. E todos os dias lembra de se sentir assim. Eu não sei como você se sentiu, mas é assim, que independente do valor que tem na tua conta, independente da realidade que estiver acontecendo na tua casa, independente do que as pessoas falam pra você, é assim que você tem que acordar todos os dias, se sentindo exatamente dessa forma. E eu vou contar de 1 até 3. Quando eu falar 3, eu quero que você grite pra você o seu eu sou. Eu sou o quê? Eu sou esse sentimento aí. O que é que você é? Você é próspero, você é rico, você é saudável, não sei o que você é, você sabe. Esquece quem está do seu lado. Quando eu contar de 1 até 3, você fala, eu sou, e você fala o que você é. 1, 2, 3. Eu sou próspero! Fala mais uma vez. Eu sou próspero! Mais uma vez. Eu sou próspero! Agora fala sentindo e acreditando que isso já é real, que você já é, que você já vive essa vida. Eu sou próspero! Agora fala como se a tua vida e a realidade disso acontecer para você dependesse disso. Dependesse da tua fala. Fala para o universo todo ouvir o que você está falando, o que você é. 1, 2, 3. Eu sou